No ano da Copa do Mundo do Brasil, o 8º Prêmio UF de Literatura teve como tema Aquele Dia, Aquele Jogo. Mais de 60 textos foram selecionados, entre crônicas, contos e poesias, para concorrer ao prêmio. O objetivo é aproximar a sociedade como um todo com a universidade, porque é muito popular, né? É muito dito que a universidade é o templo do saber e acaba sendo, se a gente deixar, ficar muito distante da sociedade. E a universidade só existe para a sociedade, para ter essa inter-relação. Eu acho que o Prêmio UF de Literatura tem uma importância muito grande para a PROP, para a EDUF e para a sociedade, na medida em que ele estimula uma atividade de extensão que a gente pode considerar como a formação de leitores, né? Eu acho que pensar um prêmio de literatura é construir a possibilidade de estimular a criação literária, e isso é sempre uma coisa relevante para a sociedade em geral. Futebol. Este foi o tema do Prêmio UF de Literatura 2014, que premiou autores nacionais na categoria Crônica, Conto e Poesia. Normalmente a gente escolhe um tema que se aproveita com o que está acontecendo com o mundo, aproveita o que está acontecendo com o Brasil, né? Já falamos parceria com a França, já fizemos parceria com a Itália, já falamos sobre a Amazônia e agora então, 2014, esse grande evento que foi a Copa do Mundo. A proposta é sempre dar espaço para escritores que ainda não têm uma oportunidade de publicar seus textos. Então, a gente abre para o Brasil todo, também para o exterior, desde que o texto seja mandado em língua portuguesa. E a receptividade tem sido muito grande, né? A gente, a cada ano, há um número maior de inscritos. A gente pede a um júri formado por professores, escritores, para que façam essa seleção, que escolham os 20 primeiros colocados, né, os 20 selecionados e os 3 primeiros colocados. Ana Paula Miranda fala ainda da importância da editora universitária. As editoras universitárias, elas têm um papel bastante importante na construção de leitores no Brasil, né? Eu diria que o primeiro delas, e o principal, é da produção e da divulgação da produção acadêmica, né? Essa é a função primeira da universidade e da editora universitária. Mas a ideia de uma formação em literatura, de uma produção em literatura através de um prêmio literário, é também uma função na medida em que a produção cultural é parte também da atividade acadêmica, né? A atividade acadêmica não é só as atividades de pesquisa no estrito senso. Então, pensar um prêmio de literatura é trabalhar com a possibilidade de você estar estimulando a produção da literatura no país e, consequentemente, produzindo novos leitores. Os textos dos primeiros lugares das 3 categorias foram encenados por atores do Núcleo de Ensino e Pesquisa de Artes Cênicas. E a novidade do prêmio de 2014 ficou por conta da tradução simultânea para Libras durante toda a cerimônia. Eu quis juntar futebol com política. Em 70, né, ao mesmo tempo que havia aquela final, havia toda a situação política, né? Poxa, eu não esperava, deu zebra. Já que é futebol, deu zebra. Sinceramente, não esperava, foi uma surpresa, não esperava não. Na verdade, a inspiração desse texto, assim como o primeiro lugar que eu tive em 2011, foi o primeiro da minha família italiana e o segundo foi uma situação real com meu pai. E nós vivemos realmente essa situação. Então, quando veio esse tema da UF, né, que são sempre muito interessantes, eles pegam muito o cotidiano, pegam muito o momento, na mesma hora veio pensando em futebol, não pensando num jogo, porque muitas vezes o futebol é o que acontece no gramado, não é. Quantas histórias acontecem na arquibancada, por exemplo, quando acontecem situações dramáticas, felizes, tudo acontece, na verdade, por aquele que faz o espetáculo real, aquele que mantém o espetáculo, que é o espectador, é o torcedor, é o apaixonado. Eu vi as crianças jogando futebol na rua, né? E eu confesso, né, vocês podem ver a minha descendência, eu nunca fui um bom jogador de futebol, né? Nas ruas eu nunca era convidada a jogar, porque eu era péssimo mesmo, né? E eu sempre tive esse sonho. Eu nunca marquei um gol, né? E eu acho que a única chance que eu tive foi marcar um gol na poesia, né? E eu acho que esse gol, para mim, né, ele é como se fosse um prêmio. Um gol que eu não fiz quando eu era criança. Então eu faço agora. Eu tenho um carinho muito grande por esse prêmio, porque ele foi importante para a minha carreira.
né? Nos prêmios que eu conquistei em 2009 fizeram com que eu continuasse e que eu pudesse dizer hoje que eu sou um escritor, que eu vivo de direitos autorais e vivo de literatura.